Olá, alunos do nono ano, tudo bem com vocês? É um prazer estar de volta para nós darmos continuidade às nossas aulas de Geografia. Pessoal, a aula de hoje está na página 142 e 143 do livro de Geografia de vocês. Nós vamos continuar falando sobre a economia do continente asiático. Na última aula vocês devem ter acompanhado a primeira parte e hoje eu até coloquei, atividades econômicas do continente asiático, detalhe, parte 2, tá bom? Porque nós vamos dar continuidade falando sobre a economia desse importante continente, ok? Primeira coisa que nós vamos aprender nesta aula. Vamos falar sobre atividade industrial, tá? A última parte de atividades econômicas relacionadas ao continente asiático será falando sobre as suas atividades industriais. Então veja bem, o primeiro país que nós vamos falar é o Japão. O Japão tem um índice altíssimo de atividade industrial. Tanto é que o Japão ele é o país mais industrializado da Ásia. Tá certo? Mesmo sendo um país menor em relação, por exemplo, à China em quantidade populacional, mas o Japão se constitui no maior país industrializado da Ásia. Então, ele também tem uma economia equilibrada, uma economia forte, justamente pelo fato de ter as questões industriais bem elevadas, tá? Bem construídas, bem constituídas, bem fixas, o que faz com que a economia do Japão se sobressaia em relação às outras, falando especificamente do continente asiático, tá certo? E nós ainda temos a questão dos tigres asiáticos. Professor, o que é esse tigres asiático? Pessoal, nada mais é do que um conjunto de países, dentre eles Vietnã, por exemplo, tá certo? Coreia do Sul. Então são países e dentre outros que formam esse tigres asiático aqui, que nos últimos tempos, nas últimas décadas, eles têm alcançado patamares elevados em suas atividades econômicas e, sobretudo, em suas atividades industriais. E isso se dá ou se deu pelo fato de que da plataforma de exportação. É como se fosse uma cooperativa, um consórcio entre esses países que formou essa plataforma, tá certo? Que ela dá sustentação na base para que a exportação desses países aconteça de forma mais eficiente e que, devido a isso, melhore as condições econômicas desses países que formam o tigres asiático, ok? Outro país, que é um país também muito populoso, assim como a China, por exemplo, estamos falando da Índia. A Índia, o seu setor industrial mais forte é o setor da mecânica, o setor da siderurgia e da informática. Então, também nessas últimas décadas, a Índia ela também tem se sobressaído nas questões da tecnologia, tem investido nesse setor industrial justamente para fomentar, elevar a sua economia. Claro que não se compara, por exemplo, com a economia do Japão, mas que está em ascensão, em um crescimento relativamente bom em relação aos outros países
que estão localizados no continente asiático. E nós vamos falar agora da China. A China é um dos maiores países, no caso, dos setores industriais da Ásia. Isso é muito se dá por questão de mão de obra barata, matéria-prima, investimentos em tecnologia. Então, tudo isso também facilita o crescimento econômico e industrial da China. Como a China é um país muito populoso, pessoal, então veja bem, quanto mais tiver mão de obra, mais barata ela vai ficar. Então, por isso vai facilitar, melhor dizendo, vai facilitar o crescimento econômico de um determinado país, porque as questões salariais já não vão ser tão altas como em países onde a mão de obra ela é escassa. Na China tem muita mão de obra, o que se torna uma mão de obra barata e que facilita o crescimento do setor econômico nesse aspecto, tá bom? Nesse aspecto. E nós temos ainda a Turquia, que é um corredor, se torna um país corredor de ligação com a Europa, a Ásia com a Europa. Então a Turquia ela é uma espécie de ponte que liga esses dois continentes e tem se destacado no setor petroquímico, automobilístico. Então isso tem ajudado muito o desenvolvimento econômico da Turquia, que são países históricos, são antigos, assim como o Japão, por exemplo, tá bom? A Arábia Saudita, que é o último país que nós vamos falar dentro desse continente asiático. Então, tem se tornado um dos maiores exportadores de petróleo, tá? Todo mundo sabe que a Arábia Saudita, os sheiks, que são donos de poços de petróleo. Então, como temos falado aqui, o carro-chefe do setor econômico da Arábia Saudita é o setor petroleiro, é a extração do petróleo. O ouro da Arábia Saudita é o petróleo. Então, é uma atividade, se não a atividade principal, a atividade econômica da Arábia Saudita. Ok, pessoal? Então, com essa aula de hoje, nós encerramos essa parte da economia do continente asiático. Espero que vocês tenham compreendido a aula de hoje e uma atividade para vocês fixarem o conteúdo lá na página 148, as questões de número 3 e a questão de número 4. Ok? Um abraço para vocês e até a nossa próxima aula.